Boa noite. A gente já está preparado do ponto de vista de ferramentas, de ferramental, do que diz respeito à tomada de decisões de gestão, e já com essa belíssima imagem de chegada aqui, muito obrigado, Manuela, pelo seu sorriso, pela sua prontidão. Nos falamos mais cedo, né, de que a gente já tem um elo comum construído com muita força, que é o nosso querido Cândido Sá, né? Isso é um equilíbrio emocional fantástico que já nos traz essa hora. Eu tenho mostrado a cada instante, o pessoal não vê que é mentira, pai, ó. Me arrepio todo, que é energia pura. E eu quero lhe dar as boas-vindas e Obrigada. trazer, ouvi-las, esse indicativo de como a gente trazer esse suporte emocional, essa construção, que nós vamos precisar desses enfrentamentos que são de gestão, mas são fundamentalmente humanos, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço de estar aqui hoje, Luiz, dividir um pouco esse espaço com vocês, porque realmente é uma proposta muito interessante, né, e necessária para esse momento. O lema é muito bonito e muito importante, né? Gente cuidando de gente. A gente, do ponto de Isso. vista psicológico, começa assim, né? Então, quando a gente é bebê, a gente precisa do outro cuidando da gente, e quando a gente vai crescendo, vira adulto, a gente continua precisando, né? Então, é um espaço muito necessário, porque o enfrentamento, essa travessia que a gente vai fazer agora, só vai se dar de maneira coletiva. Então, a gente precisa de espaços que a gente possa trocar experiências, que a gente possa ter informações de qualidade, que a gente possa também dialogar, né, e trocar junto. Então, para mim é um prazer estar contribuindo com vocês agora. Muito obrigado. Que palavra você nos dá? Qual é o indicativo de como navegar por essa tormenta? Então, Luiz, a gente vai ter um trabalho subjetivo importante para fazer agora, né? Toda elaboração emocional demanda tempo, mas tempo é uma coisa que a gente não tem, né? E eu acho que a travessia mais fundamental que todos nós estamos fazendo é poder transformar esse medo em coragem, né? E ter cuidado para esse medo de fora não se misturar com as coisas de dentro, né? Não se misturar aí com nossas emoções, com nossos sentimentos, a gente poder fazer essa diferenciação. E aí a gente tem dois caminhos básicos para nos ajudar nesse momento. Um é o nosso enfrentamento coletivo, então a gente não sai disso, né, de outra maneira. E o outro é o nosso equilíbrio, né? Então a gente não pode estar nem em um extremo de negação, achando que nada está acontecendo, nem no outro desesperado, né? A gente realmente precisa trabalhar para estar aí nesse meio, nesse equilíbrio. E aí a gente pode pensar algumas formas para estar aí tentando dialogar, tentando se manter nesse foco. Que aí eu gosto de falar, de nomear um pouco assim, entre as atividades restaurativas e as atividades produtivas. Então, a gente está aí com um acúmulo de trabalho muito grande, né? A gente está trabalhando até muito mais, né? Do que antes, e aí a gente vai precisar estar com essas atividades restaurativas, né? Oscilando entre essas duas. O que é isso? A produtiva é o nosso trabalho, né? A restaurativa é o que a gente chamaria de a pausa do cafezinho que a gente tem, né? Que vai lá, vai na sala de conversa, toma um cafezinho, toma uma água, dá uma respirada. A gente vai ter que colocar isso na nossa rotina agora também, né? Para que a gente não haja por impulso, né? A gente precisa ter esses momentos de reflexão. E o que são essas atividades restaurativas? Que não tem nenhum objetivo, né, produtivo. Ele é para o nosso bem-estar. Então, conversar com as pessoas que estão na nossa casa, cuidar do jardim, Um cozinhar para prazer, quem né, doutor? curte. Exatamente. Então, é um momento para a gente estar atento a isso que nos dá bem-estar. Se você não sabe, é um ótimo momento para tentar descobrir. Então, eu acho que é isso que aí a gente pode começar a nossa conversa, Luiz. Que maravilha, já adorei, porque
eu vou trazer meu próprio testemunho, né? Eu, depois de tudo isso, eu já não sei mais muito bem o que é dia, o que é noite, nem que dia nós Sim. estamos. E eu estou trabalhando cerca de 18, 20 horas por dia. Agora, realmente, assim, como assim? Eu tenho buscado sempre que posso, assim, paro para almoçar, sento, dou uma desligada. É bem verdade que hoje não aconteceu isso, eu comi almoçando aqui em cima da mesa, mas tem momentos que a gente consegue para dar uma equilibrada disso. E tenho falado, por menor que tenham sido essas minhas ações restaurativas, como você está nominando, elas têm sido plenamente efetivas, porque eu também acordo novo, eu estou assim, impressionado comigo mesmo com essa circunstância toda. É claro que é uma adrenalina, é claro que é um movimento forte, mas eu tenho percebido que essa restauração, por menor que ela tenha sido, dentro do que a gente pode chamar de parâmetros normais, ela tem sido intensa e tem me respondido, porque eu também me observo muito. É aquilo que a gente estava falando. Para eu ajudar, eu preciso estar forte, né? Não adianta estar no buraco se eu quiser sair do buraco, né? Então eu preciso que as coisas estejam respondidas. O pessoal do gabinete de crise mesmo teve um dia aí que eu falei, olha, agora não dá, vou ter que dar uma cochilada, parar e dormir durante o dia, porque meu corpo reclamou. Né? E aí eu acho que nesse sentido, a escolha de como fazer essas atividades restaurativas também é uma situação importante, não é? O melhor que a gente faz para cuidar do outro é poder se cuidar, né? Se a gente não está bem, a Verdade, gente não consegue oferecer aí o nosso melhor para o outro, né? E é uma com certeza. oportunidade da gente poder perceber essas coisas simples que fazem diferença no nosso cotidiano, né? Então, o que é isso que pode me proporcionar um bem-estar, né? O que é isso que a gente vai ter muita exposição com a tela, né? Então, celular, computador. Então, tem um cansaço visual e tem um cansaço mental, né? Então, é importante que essas práticas não sejam em telas, né? Quando a gente se propor, de fato, a descansar, dar uma parada, a gente tem que sair do computador, não adianta ficar no Instagram, enfim, mesmo que seja para ver meme, essas coisas, né? Mas que a gente saia um pouco dessas telas, porque a gente está aí nessa hiperexposição, né? Overdose, né? Isso, as trocas familiares agora também vão ser muito importantes. A gente tem uma intensificação desses laços, né? Bastante grande. E então eu estou falando também para as pessoas assim, né? Algumas que vêm conversar comigo. A gente está o mundo todo, né? Trabalhando junto, o mundo todo trabalhando coletivamente. Não é possível que dentro de casa, com as pessoas que a gente mais ama, a gente não consegue. Então, assim, É, vamos a gente tem que fazer esse laço, né? Conversar, mandar real para os adolescentes que estão em casa, né? Porque tem muito esse conflito aí geracional. Ó, o mundo todo está trabalhando coletivamente. Aqui em casa também vai ter que rolar, né? Até porque nosso trabalho aí, né, da casa, de fato, de fazer a comida, limpar a casa, aumentou, né? Triplicou. Então, cada um vai ter sua tarefa, né? é E aí, verdade. dentro dessas tarefas, a gente vai ter que pensar aí também quais podem proporcionar um bem-estar para a gente, para que a gente possa estar bem, para tomar decisões assim tão delicadas e importantes que vão vir pela frente, né? Porque não vai ter atalho, não vai ter caminho, não vai ter solução fácil, né? Todos os caminhos são difíceis, né? Todos os caminhos vão implicar perdas, mas a gente vai precisar ter o mínimo de equilíbrio para poder calcular aí qual é a menor, né? Escolhas difíceis, né? Uhum. A Sandrica está colocando aqui uma observação interessante. Quem está sozinho em casa? Isso, quem está sozinho em casa, né? As tecnologias ajudam bastante nessa hora. Tem que pegar mesmo o telefone, ligar, né? Trocar as experiências, falar em voz alta, isso que está angustiando a gente, isso que a gente está muito ansioso, ajuda bastante a gente a pensar e a gente tomar certas decisões, porque às vezes a gente está pensando, né? E faz assim, poxa, agora que eu falei, que eu me toquei disso, pô, eu não tinha me lembrado, né? Aí rola aquele insight na hora que você está conversando. Então, é muito importante a gente fazer esses movimentos de troca, né? Então, pega o telefone, liga, faz FaceTime. Então, pode ajudar bastante nessa travessia aí que a gente está.
Falar sozinho não é coisa de maluco, né, Que Manuela? nada, não é não. Agora me diga Ainda uma mais coisa. nesse momento. Hum. Ó, ela está dizendo que está cantando bastante alto, maravilha. Maravilha. É isso mesmo, André. Outra coisa é isso, assim, criar essa harmonia é fundamental, né, Manuela? Criar essa harmonia que você está falando. Todos nós estamos agora nesse processo de vir para as fontes, né? Se a casa não for um porto seguro, aonde será esse porto seguro, né? A construção desse Isso. ambiente harmônico é fundamental. Por isso que eu tenho monitorado o tempo inteiro as questões dos grupos nessa linha, assim, olha, não estou jamais botar pau só com a peneira, mas também jamais trazer negatividade. O movimento, se você pensa no ciclo que essa coisa tem, né? Você vai identificar que ao término desse ciclo tem muita coisa boa, né? O mundo mudou por os parâmetros que a gente inimagináveis, né? Uhum. É um convite para renovação, né? Que a gente está tendo. Então, a gente vai precisar pensar aí nessas janelas que estão sendo abertas, né? E a gente precisa aí olhar para essa janela, não olhar sozinho, né? Mas tentar entender quais são os efeitos disso, tanto objetivos, mas também subjetivos, né? Para também depois não estar descontando em todo mundo aí que está dentro da sua casa, né? Eu digo também que vai ser um exercício de tolerância, porque a gente vai começar, você não passou seu álcool em gel, começa aquela postura lá acusatória, né? Você saiu, então tem que tomar cuidado também com essa postura, esse tom de acusação. Então a gente vai fazer um exercício, né? Tanto de olhar para si, né? Tanto desse convite de renovação, como também um exercício aí de tolerância importante. Eu queria aproveitar isso porque é fundamental esse primeiro bate-papo nesse alinhamento do que são, né, do que é cada um de nós e suas experiências. E eu queria dar uma direcionada nesse nosso papo. Agora, veja o seguinte: todo empreendedor, todo dono de empresa é um líder, né? Ele está trabalhando ali, liderando equipes, liderando pessoas, por maior ou menor que seja, só muda o grau de relacionamento. Nós temos uma grande posição para acontecer nessa semana, que são os enfrentamentos das decisões de pagamento. Mas a gente tem, talvez não, mas certamente, o maior dos desafios é o que a gente tem falado o tempo inteiro, é o olho no olho com os nossos colaboradores, para trazer as verdades que precisam ser ditas e precisam ser colocadas. Como é que você sugere se preparar para isso? Como é que a gente pode estar apto para esse momento? Uhum. Então, né? Como a gente estava conversando, não vai ter decisão fácil, né? A gente precisa aí tomar um tempo para pensar nessas decisões, nesses percursos. Então, é importantíssimo que a gente não haja por impulso nesse momento, né? A gente precisa, de fato, de um tempo de reflexão e um tempo, né, do papel e da caneta, né, da ponta do lápis, em vez de ficar aí no imaginário, e estar conectado com a verdade, né? Porque as pessoas sentem isso, né? Poder estar o máximo possível conectado com essa verdade e transmitir isso, né? De uma maneira clara, de uma maneira tranquila, né? E de uma maneira firme, né? E sincera, né, Manuela? Eu acho que Isso. essa expressão da sinceridade, ela atravessa qualquer comunicação, né? Uhum. Porque tá todo mundo junto. É verdade. O Tedesco trouxe esse depoimento dele ontem, dessa experiência que ele viveu ontem, que ele Isso. exatamente parou para sentar e ouvir um a um, e depois tomar, inclusive, as decisões disso. Ele não levou nenhum tipo de decisão, ele só falou: está aberto o canal para a gente conversar, e a real é essa. Né? Qual é o Esse, caminho que a gente vai? esse ponto, né, que Tedesco colocou, que eu achei lindo, lindo, né, o depoimento dele. Fantástico. Então, primeiro esse canal de troca de experiências que a gente está tendo, e depois essa possibilidade de escuta, né, de se colocar ali disponível para escutar o outro, para saber qual é o medo, qual é o anseio, porque a gente está tendo a oportunidade de resgatar a solidariedade, né? Ela estava meio no canto,
né? E a gente pode se surpreender com muitas iniciativas, com as pessoas, e foi o que ele colocou para a gente ontem, né? Verdade. Foi surpresas acima, sobre surpresas e todas elas muito positivas. Aliás, eu não vi depoimento nenhum diferente dessa linha até então, não só por parte dos colaboradores, como também por parte dos empresários nas suas aflições de querer ser o mais correto possível, sabe? Isso tem dado uma força e um orgulho e a demonstração de caráter extraordinárias, que eu acho que são essas horas de momento de verdade que a gente vê, é onde fala mais alto tudo isso, né? Uhum, isso. Vamos lá, que tipo agora, quando a gente faz esse posicionamento junto aos nossos colaboradores da escuta e do processo, como não é um processo fácil, né, já não é fácil para cada um estar se pondo no papel de escutar e de estar falando, a gente também, como reagir a isso, né? Porque também não é fácil você ficar ao mesmo tempo empático, mas ao mesmo tempo distante daquela vibração que está indo para outro caminho, né? Como é que a gente trata esse assunto? Como é que a gente faz essa lida para que ela seja boa, tanto para aquele que a gente está acolhendo, quanto para a gente mesmo que precisa dar sequência ao processo? Sim. Eu acho que esse ponto que você levanta, Luiz, é de extrema importância. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ser empático, né? A gente precisa fortemente da empatia agora, de poder entender aí, né, o que esse outro está passando, qual é esse lugar, né? Depois tentar fazer aí uma escuta com o menor grau de julgamento possível, né? Porque aí a gente tende também, né, como a gente está em um momento de forte estresse, a juntar o que já estava dentro com o que vem de fora, né? Então, poder reduzir. É só lembrar que é escuta, né, doutora? Não é fala, né? É escuta. Exatamente, exatamente, né? E aí também depois ter um momento para poder trabalhar tudo isso toda essa carga que você está sentindo, né? Porque vai vir pesado. Então, esses momentos que a gente está falando dessas práticas de bem-estar, né? De o que faz sentido para você. Então, poder ouvir, acolher, mas também depois ter um momento para colocar tudo isso de pesado que vai vir de lá, né? Porque vem. E aí a gente precisa fazer um pouco, o que a gente vai tentar fazer um pouco desse limite, né? Dessa borda para as pessoas, mas a gente vai ter que colocar de fato um limite, né? Assim, mas um limite cuidadoso, um limite respeitoso, né? Um limite que considere a humanidade do outro. Ótimo. Como é que eu percebo essa linha, né? Como é que eu crio essa interseção sem, na verdade, acontecer essa absorção, né? Para a gente não ficar naquela osmose de troca de um lado e de outro, porque é uma posição de ajuda, de amparo, né? Mas é ao mesmo tempo de preservação, né? Como é que trata esse mecanismo? Porque a gente precisa trazer um pouco isso para a consciência, até mesmo de estar monitorado como ferramentas, porque se o emocional da gente transbordar, a gente vai transbordar, né? Exatamente. É importante a gente ter, assim, momentos, né, Luiz? O momento de escuta é um, né? O momento de limite é outro. Então, no momento do limite, na hora que eu vou dizer, na hora que eu vou colocar aí como vão ser as coisas, também já não é mais o momento de estar na negociação, de, né, vem para cá, vem para lá. É isso e pronto, né? Então, essa firmeza, né? E depois, um terceiro momento, que é poder depois pensar quais são os efeitos disso, né? E daí, se de fato precisa se reposicionar, se não precisa. Então, talvez a gente possa pensar aí nesses três momentos, né? Um primeiro momento de escuta, o outro que você se posiciona, então é isso, né? E o terceiro, né? Que aí é que você vai pensar qual é a repercussão disso e rever. Mas na hora do limite, né? O limite é isso, né? E não adianta ficar muito negociando naquela hora, né?
Maravilha, eu acho que. E aí a gente parte para o elemento, eu acho que tem sido muito boa esse nosso papo, porque ele vem linear numa escala que a gente vai graduando. Né? Muito obrigado. Isso que é falar com pessoas especiais como você. Muito obrigado mesmo. E aí, o que é que a gente já tem na. Qual é a outra questão do papo verdade? Né? Que é o que está acontecendo muito e é a parte provavelmente mais delicada do processo, que é como fazer a demissão, né? Como fazer o desligamento quando isso acontece. A gente sabe que, eu tenho falado, e isso está muito claro, que para quem escuta o processo de demissão, o procedimento disso acontecer está dividindo basicamente, né, no grau que nós estamos hoje, entre o ama-se ou odeia-se. Né? A gente pode criar uma relação extraordinária, como pode fazer dela também um grande problema. Qual é o caminho para tornar isso sempre o ama-se e não a outra ponta? Sim. Então, é importante a gente não cair nessas polarizações, né, Luiz? Porque elas não são muito frutíferas. Não sei se dá para a gente ficar só no ama-se, porque nessa hora Com certeza. é difícil. Mas a gente pode ter alguns cuidados, né? Então, isso que você sempre lembra da empatia é o primeiro, né? Da escuta, e eu acho que também na hora desse momento da demissão é importante colocar para esse trabalhador a verdade, né? O que está acontecendo e um pouco relembrar qual foi o percurso dele, né? Fazer isso de uma maneira humanitária e dizer como ele contribuiu, né? De que forma, né? O que se esperou dele, né? O que ele atingiu e por que essa decisão foi tomada, né? Da maneira mais sincera e verdadeira possível. Entendi. É porque realmente é o momento, digamos assim, do ápice da relação, assim, de estressante para todos os dois lados, né? Isso. E realmente são decisões que estão partindo muito em função daquilo que a gente está falando, das perdas da realidade que se impõe. Nosso amigo Joãozinho, aqui, João Fernando, que é um parceiro, amigo de longa data do Portal da Bahia, faz uma pergunta que eu acho muito importante e muito interessante, porque ela também sustenta boa parte daquilo que todos nós estamos vivendo, porque você veja que todos nós estamos procurando aonde tem o porto seguro, né? A gente vai para as leis, vai para a sociedade, a gente está procurando onde se encaixar e o encaixe hoje é a humanidade, né? E ele trata uma questão aqui que é muito clara, que é a seguinte: o que fazer para tentar enfrentar o medo do desconhecido? Eu só tiro tentar, porque tentar não tem... Então, né? a gente está fazendo isso aí de diversas formas, né? A gente está diante, assim, dos maiores medos, né, do ser humano, que é o da incerteza e o da finitude, né? Então, a gente vai vivendo a vida um pouco, né, fingindo que ele não está lá, mas isso está posto, né, para a gente enquanto ser humano. Mas o que a gente precisa é realmente dessas trocas, né, de abrir esses espaços de experiência, de colocar, de poder trocar, de circular essa palavra, de conversar, de, né, pedir ajuda, né, de oferecer ajuda. Então, a gente está nesse momento de poder resgatar se é tão humano, né, a finitude e né, essas questões da solidariedade também, né? Verdade. Maravilhosa, nossa, valeu o dia já. Fantástico, porque realmente eu acho que são dois horizontes, né? Como você falou, todos nós estamos nessa busca, né? De encontrar aonde é que está o porto seguro, né? E esse porto seguro, e a gente tem vivido como empreendedores uma montanha-russa nessas escalas, porque se a gente for falar das questões de ferramentais que a gente está trazendo, que são as vacinas, legislação vigente, legislação nascente e o direito, todas elas são a montanha de uma construção que a gente tem que fazer no imediatismo e numa velocidade completamente difícil, né? Rápida, acelerada e de uma profundidade enorme, né? Uhum. A gente está falando de reconstruções de forma de se relacionar. É de uma profundidade grande, né, Manuela?
A gente vai ter uma reorganização global, né? São todas as nossas relações intersubjetivas, nossas relações econômicas, nossas relações sociais, a gente está nesse momento dessa janela, né? Por isso também esse convite aí que a gente tem à renovação, né? De poder pensar aí, né? Outras formas de ser e estar nesse mundo, né? E eu queria... Sim, pois não, termine. Perdão. Então, é isso, né? Esse convite aí de renovação que a gente que tá na nossa frente, né? Escancarado. Não sem perda, não sem dor, né? Porque sempre há, mas que a gente possa, em alguma medida, olhar para ele. Maravilha. E aí, nesse quesito, a gente tem enfrentado muita coisa, como eu te falei, do dia a dia, que está mexendo o tempo inteiro, que vai recolocando esses horizontes. E aí eu vejo essa grande preocupação de como começar a dar a nova valoração às coisas, né? Esses ressignificados. Como é que a gente trabalha esse universo? Na realidade, Luiz, a gente não consegue muito fazer isso agora. Isso é um trabalho que a gente vai fazer depois. Agora Massa. A gente está num momento assim de vamos agir, vamos Agitação agir. Total. Né? Esse trabalho de ressignificação, de rearranjo, é uma coisa que a gente vai trabalhar depois, né? Que a gente vai poder perceber depois, até porque a elaboração precisa de um tempo, né? Ela Sim. tem momentos, né? A gente fala, né, na psicanálise que é o momento de ver, né? De compreender e de concluir. A gente está no momento de ver, né? Então tem esses 3 momentos e depois só que a gente vai conseguir fazer esse entender direito o que a gente está passando e os significados que a gente vai dar a isso. Só para sinalizar, um abraço ao meu amigo Fabrício Amaral, que acabou de entrar aqui agora lá de Goiás. Goiânia é uma figura extraordinária. Um abraço, irmão. E aproveitando a sua fala, Manuela, já me deixa extremamente feliz, o que significa que nós teremos novos encontros para tratar dessas etapas todas para cá, o que vai ser de uma riqueza extraordinária. Agora, veja o seguinte, não é? Tem uma coisa que a gente está percebendo, que dentro dessas estratégias que a gente precisou ter, de relação à construção de cenários, eu queria pedir sua sinalização nesse caminho, porque o que é que acontece? Por exemplo, a legislação trabalhista e a legislação de uma maneira geral, a positivada, ela é muito de comando, né? Ela diz para você, faça isso, e se você não fizer isso, vai sofrer aquilo. Com a AMP, que é o grande impacto das relações com as pessoas, com os colaboradores, ela nos trouxe, de repente, uma flexibilidade inimaginável há 15 dias atrás. E a gente precisa ter hoje uma capacidade muito grande de pensar com essa flexibilidade, né? Não esperar mais o comando, e sim construir o comando. E aí, como é que lida com isso? Porque isso vai ser um fator decisório muito importante e muito impactante naquilo que vai vir na sequência, sabe? É um instrumento extremamente importante para as pessoas agora entender, a pensar um pouquinho fora desse mecanismo e dentro desse furor todo que a gente está vivendo e nessa velocidade toda. Como é que a gente vai por esse caminho aí? Bom, não tem outro caminho senão coletivo, né, Luiz? Então, assim, os posicionamentos que a Brasel está tendo, isso de poder pensar junto, de estar no coletivo, de refletir junto, de trocar as experiências, é o caminho, assim, que a gente vai poder fazer essas construções, né? Não dá para responder a essas demandas que estão colocadas para a gente de maneira individual, né? Não tem essa possibilidade, justamente porque o assim, tem um rearranjo, né, global, né? Então a gente precisa sim estar ligados aos coletivos, né? Estar em contato com as várias iniciativas que a gente está tendo, está trocando. Então, é importante esse momento de todo mundo estar com as mãos dadas,
né? A gente precisa dar as mãos, a gente precisa estar aí caminhando coletivamente, porque não existe outra possibilidade. A minha alegria nisso, com a sua fala sobre esse assunto, é exatamente a proposta que nós, com o Gabinete de Crise na Brasil, em todo o espaço, a gente tem preocupado. Por isso que a gente está falando que é uma reunião de família todo dia às 21 horas. Mas família fala sobre tudo isso e fala das coisas sérias, das dificuldades, da empatia, das relações, das soluções, sem distanciar do pragmatismo. Isso mostra que a gente realmente está nesse caminho muito certo, muito coerente, de que tão ou mais importante do que tudo isso é realmente essa construção de vínculos. E tudo isso, a partir disso, as coisas vão se respondendo, porque as agonias virão, o processo virá, né? Isso tudo faz parte. Minha alegria é... Sim, pois não. Porque justamente todos esses mecanismos, eles são construídos para as pessoas, né? Precisam fazer sentido para as pessoas. Porque é verdade. Senão, que inclusive a economia, né? Porque para a gente não pensar que só a economia que é a motora do mundo são as pessoas, não é? Exatamente, né? Não precisa ficar nessa dicotomia, ou economia ou pessoas, é economia e pessoas. A dicotomia está fora para qualquer coisa. Eu até queria aproveitar você também nesse caminho. Veja que a gente está numa construção extraordinária de papo, que vem num processo. E a gente está indo por um caminho agora que como a gente tem muito esse horizonte de entender o ciclo da coisa, né, que se baseia, está regido pelo ciclo do coronavírus, mas tem todos os nossos ciclos que se encaixam dentro dessa coisa maior que é a saúde e a sobrevivência, a finitude, como você mesmo colocou. Então nós temos o primeiro movimento, que é esse que nós estamos agora iniciando, de aumento de contágio, depois vai ter um platô de contágios e mortes, e depois uma queda, um retorno à naturalidade. Isso é o do ciclo que a experiência de outros locais estão nos mostrando. A sensação clara é que nós estamos iniciando essa primeira subida, essa primeira escalada. E a gente ainda está falando muito de negócios e muito de ação, porque essa expressão maravilhosa que você nos trouxe, a finitude, ainda está batendo a porta, que agora é uma finitude empresarial. Mas a gente vai estar chegando daqui a pouco no momento do amparo às pessoas, do amparo das pessoas na sua saúde e no amparo das pessoas a sua questão dos seus entes queridos. Né? Eu já começo a receber algumas situações nesse sentido, não só no campo profissional, como também no campo pessoal, né? de pessoas que começam a irem para os hospitais, a começar a precisar ser entubadas, como dar a isso. Esse vai ser também um momento de tensão muito grande. Como é que a gente pode trabalhar isso? Qual é o melhor encaminhamento? Como é que você pode trazer algum alento para a gente nesse caminho? Sim, né? Esse percurso aí que a gente vai ter do adoecimento, né? De estar muito, muito à frente. Então, estar com nossos familiares é importante, esses laços afetivos, né? Os laços afetivos são um escudo protetor para o psiquismo, né? Para o emocional, muito forte. Então, a gente vai precisar estar com esses laços afetivos muito ativos, seja com familiar, seja com um amigo, né? Seja com as pessoas do nosso trabalho, porque a gente vai criando esses laços também, né? Então, esse é o nosso escudo protetor mais forte, né? As relações. E não é à toa que quando alguém adoece, a gente não consegue fazer mais nada direito, né? Não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue ir, né? Enfim, faz de tudo para que a pessoa fique boa logo. Então, nesse momento aí que a gente vai passar por muitos adoecimentos, é importante que a gente se coloque aí disponível, né, para o outro, né? Tanto no sentido objetivo de enfim, ajudar a levar para o médico, de comprar Sim, um os remédio, práticos, né? isso, quanto do ponto de vista emocional, porque a gente vai ter que ouvir muitas coisas difíceis, né? E a gente não estava preparado, tipo, caiu, ninguém escolheu, né? Caiu Verdade. nessa e pronto. Então, Verdade. é importante a gente ir se preparando, né, podendo estar aí olhando que
que faz sentido, né, para o nosso bem-estar. Se ficar muito difícil, procurar uma ajuda profissional, né? Então, os psicólogos estão com várias iniciativas aí, né? A gente tem a modalidade da terapia online, enfim, então são possibilidades também, se a coisa estiver muito pesada, e estarmos juntos. Gente cuidando de gente, né? Exatamente. É isso mesmo, essa tônica. A gente já está caminhando para o fim aqui, Manuela. Antes de lhe agradecer de coração, porque meus olhos marejados já estão fazendo isso, eu queria deixar aberto para você colocar essa sua participação, a sua intervenção com a gente, do qual eu lhe agradeço do fundo do coração. Não é à toa que os virtuais também conseguem transmitir essa essência que você está transmitindo, e eu quero lhe agradecer muito, e eu quero facultar esses momentos para que você possa também trazer sua mensagem, trazer sua história, e lhe agradecer sobre tudo isso. Eu que agradeço, né, Luiz, por poder estar contribuindo, né, nesse momento. Então, esse senso de utilidade, né, para nós, também é um escudo muito protetor, então poder ser útil ao outro nesse momento é de extrema importância, né? Os deliveries estão assim quebrando assim um galho maravilhoso, porque as comidas elas são um conforto emocional nessa hora, né? A gente tem lembranças afetivas, enfim, tentando aí Exatamente. um pouco reconstruir um pouco desse cotidiano. Então, eu acho que a mensagem que fica é isso de que a gente tem que estar de mão dada, né? E tentar olhar para esse convite aí, para essa janela que se abriu, a renovação, mas com todo mundo junto, né? Tentar passar aí todo mundo com a mão dada. Mão dada, com certeza. A Sandrica fez uma pergunta aqui, se tem, aonde ela pode encontrar esse canal de ajuda? A gente tem várias iniciativas, né? Depois eu posso até passar para você, Luiz, de psicólogos que estão fazendo esses atendimentos online. Também podem entrar em contato comigo, né? Pelo meu Instagram, eu respondo direct, enfim. Então, eu posso passar, a gente tem vários canais. Maravilha. E também, através do meu Instagram, eu posso passar também para vocês. Combinado, a gente vai listar isso. Eu queria, né, como eu já lhe disse, meu maior agradecimento são os olhos marejados, explicitando o pulsar do meu coração de gratidão por você. São momentos muito especiais, né, que a gente vai ter a oportunidade de, dentro em breve, numa mesa de bar e restaurante, fazer esse brinde. Né? Eu queria lhe agradecer demais. Eu tenho certeza que a gente acertamos na veia essa questão de hoje, da família brasileira, desse amparo, porque o vestibular começa amanhã e a gente está aí passando por essa coisa. Eu queria lhe agradecer demais por tudo isso. E a gente vai se encontrar para as próximas etapas, tá certo? Tá certo. Muito obrigado, viu? Um beijo, durma bem. Dá um abraço ao nosso querido Dr. Cândido Sá, filho de peixinho Dr. Cândido. Muito obrigado por tudo. Gente, nossos minutos finais, nossos agradecimentos, mais uma vez, que orgulho e que prazer de poder sentar numa mesa com cada um de vocês, fazendo essa construção de enfrentamento e de superação de tudo aquilo que está acontecendo com cada um de nós, viu? Todos os conteúdos necessários para as tomadas de decisões estão postadas nas nossas redes sociais e principalmente no nosso site. Estamos à disposição para o que der e vier. Será uma semana de bastante desafios, mas as 3 vacinas funcionam, legislação vigente, legislação nascente, direito, todas elas fundamentadas nessa relação humana e nesse acolhimento humano. Obrigado, Sandrica, e muito obrigado, doutora. Os méritos estão todos nela e nessa equipe que está trabalhando lá. É só injustamente que aparece apenas o meu rostinho aqui, mas tem muitos rostos, tem muitos corações atuando nesse processo,
que a gente vai ter a oportunidade, certamente, de colocá-los tete a tete com cada um de vocês, viu? Muito obrigado. Nos vemos amanhã às 21 horas na nossa reunião de família brasilina aqui no Instagram. Combinado? Muito obrigado. Tenham uma boa noite de descanso e se preparem que vocês estão como líderes que são extremamente preparados para os desafios que estão chegando. Um forte abraço. Nos vemos amanhã.